Nossa convidada de hoje é uma imortal que ocupa a cadeira 9 da Academia Brasileira de Letras. Historiadora e antropóloga, mestre e doutora em antropologia, professora titular da USP e também da Universidade de Princeton. Lilia Moritz Schwartz é a nossa entrevistada de hoje. Ela escreveu dezenas de livros. Trata de temas como escravidão, que não é um episódio da história, mas é o pilar da sociedade brasileira. O racismo estrutural, Dom Pedro II, a Covid-19, sempre questionando a história com rigor acadêmico, mas com uma linguagem acessível, incluindo vozes que foram apagadas, como a dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos empobrecidos. Está relançando o livro Brasil, uma biografia, que escreveu em parceria com a historiadora Heloísa Starling, da UFMG, uma obra sempre em construção. Lilia também é curadora de exposições e, para ela, a arte se aproximou muito da história e estimula o debate nacional em entrevistas, artigos de jornal e nas redes sociais. No livro sobre o autoritarismo brasileiro, ela analisa as raízes históricas e as manifestações contemporâneas do autoritarismo no Brasil e conclui: para fortalecer a democracia é necessário romper totalmente com essas heranças. Professora Lilia, é um prazer enorme ter você aqui no ICL, né, uma das intelectuais mais brilhantes deste país e que sabe viver a vida acadêmica, trabalhar dentro da academia, mas, ao mesmo tempo, dar a cara, a tapa nas ruas, sair para o grande público, falar as coisas que precisam ser ditas, nos provocar reflexões sobre a história, né? Muito obrigado por estar aqui. Nada, alegria toda minha, Chico. Olha, uma imensa honra. Uma honra aqui para nós. Você é uma professora importantíssima para nos falar sobre uma coisa tão importante, por exemplo, que está acontecendo agora no Brasil, né? Um julgamento onde tem um ex-presidente, onde tem generais, né? E meus colegas jornalistas, nós todos, falamos assim, esse é um momento histórico, esse é um julgamento histórico. Você que é doutor em história, conta para a gente, é histórico e por que é histórico? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, uma imensa honra. Eu julgo um julgamento histórico. Nós, historiadores e historiadoras, a gente prefere trabalhar com processos encerrados. É sempre mais fácil. Como é processo encerrado? Você tem um processo, por exemplo, como o processo do 7 de setembro. 7 de setembro não começou no 7 de setembro às margens do Ipiranga, começou muito antes, podemos falar da Revolta dos Malês, sei lá, onde você quiser voltar. Bahia. Revolta de Pernambuco. E não terminou também no 7 de setembro de 1822. A gente pode ir até a Confederação do Equador, com o Padre Feijó. Então, esses são processos, mas aí você tem um processo que se encerra e que se abre um outro processo. Ou seja, o império, o primeiro reinado, o segundo reinado, a consolidação desse modelo de Estado. A gente está vivendo um processo em curso, mas há momentos na história que a gente sabe que eles ficam. Né? Ou seja, é um momento que o tempo vinca mesmo. Você não tem essa sensação, Chico? É um capítulo, né? Terminou esse capítulo. Não terminou, mas está vincado. Fez um vinco, fez uma marca. E por que é uma marca? Porque nós temos uma longa história já, uma história de golpes e de contragolpes, né? E se a gente parte só da história republicana, a gente pode dizer que militares no Brasil nunca foram julgados. Né? E também, se nós formos só para a história recente, pensarmos o que foi a lei de anistia de 79, referendada em 2010, né? Ela era uma lei de anistia de autoproteção aos militares. Hoje nós sabemos disso. E que gerou essa impunidade em torno dos militares. Então, o fato de termos um julgamento de militares de alta patente sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Supremo Tribunal Militar, a partir do crime de golpe de Estado, de lesa democracia,
sem dúvida é um momento importante da nossa história republicana e democrática, né, e que vai ficar. Vamos ver para onde nos leva. Né? Nós estamos conversando aqui no segundo dia do julgamento e sabemos que é também um julgamento que já intuímos o resultado, mas estamos vendo a história acontecer na nossa frente, o que é muito importante. E saber se está vincado mesmo, se acabou esse capítulo, né? Se esse capítulo está... isso eu penso que não acabou. Acho que o que acaba é o ritual. Então, estamos falando aqui na minha opinião, de questões separadas. De um lado, o ritual do julgamento. Esse acaba dia 12. Agora, a história vai continuar, né, com esses atores aí todos funcionando, né? Então, hoje mesmo em que nós estamos conversando, você tem aí um projeto do Centrão para retomar a questão da anistia. Mais um golpe, né? Ou seja, já estamos falando de história de golpe, de contragolpe, mais um, né? Então, no que se refere ao ritual do julgamento, ele acaba, mas a história continua, né? A história é que nem o rio. Agora, será que, terminado esse julgamento e Bolsonaro condenado, Bolsonaro sai da história? Bolsonaro, na sua opinião, acabou Bolsonaro? Fala a pessoa, a figura pública, político, acaba? Bom, você sabe que eu sou fiel de Machado de Assis e dos conselheiros de Machado de Assis. Tem uma figura que eu sempre cito e que eu acho adorável, que é o conselheiro Aires. Os conselheiros, o que eles fazem é não dar conselhos, né? Porque bom conselheiro sabe que não deve aconselhar nada. E é um conselho dele que eu adoro, que ele diz: as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. E então, mesmo assim? E mesmo assim elas não ficam previsíveis. Então, é muito difícil a gente falar do futuro de Bolsonaro. Nesse momento em que nós conversamos aqui, talvez o meu maior cacuete de escrita é esse. Até o momento, porque aparecem novos documentos, a história muda. Essa é a beleza da história, inclusive, né? Que ela não é previsível. Né? A gente não sabe prever. Mas no momento em que nós conversamos, eu acho que a figura de Jair Bolsonaro, a figura dele sai muito chamuscada nesse processo todo. Né? E nós temos visto a exaustão, não só o tema objetivo desse julgamento, mas o percurso de Jair Bolsonaro, uma pessoa que ataca as populações negras, é misógino, ataca as mulheres preferencialmente, ataca as populações indígenas. Sabemos da péssima gestão da Covid, né? Mais de 600 mil pessoas. É um presidente negacionista, é um presidente que ironizou as pessoas que estavam sofrendo por falta de respiração. Então, enfim, é um presidente que fez elogios à ditadura militar. Então, na minha opinião, é esse Jair Bolsonaro que vai passar, não para a história, na minha opinião, mas para o lixo da história. Bom, a minha previsão, não é possível fazer previsão, é que a figura política dele, muito provavelmente para aí. Ele não tem mais muito o que fazer, pode ser, sempre surpreende, né? Eu me surpreendo... Mas o bolsonarismo não, né? Os seguidores continuarão. Eu me surpreendo com as pesquisas, são pesquisas agora, nesse momento, né? São pesquisas muito pouco indicativas, né? Então, e me impressiona como um ex-presidente, há tanto tempo fora da política, ainda é tão influente mesmo. Então, para pessoas como nós, com certeza ele não tem influência. Mas o bolsonarismo se nutre dessa figura chamada Jair Bolsonaro. Então, eu me preocupo muito com o day after. Em geral, quando a gente vê filme, né, de Hollywood e tudo mais, acaba naquele ápice, né? Aquele tipo, nos filmes de princesa, é o famoso "e viveram felizes para sempre". E a gente não sabe que a princesa não aguenta mais aquele príncipe com soluço, como o Bolsonaro, que a princesa não aguenta mais cuidar da insônia. A gente não sabe. E na história a gente faz isso, o jornalismo também faz isso às vezes, né? Agora é a página virada, né? Não tem página virada, Chico. Essa que é a verdade, né? E eu acho que a gente dá mais complexidade para a história contemporânea, para a história do presente, se a gente entender que essas não são pessoas que saem totalmente do nosso radar. Eu não acho que ele vai sair. Talvez aqui a gente vai
ter uma pequena que, não conflito, mas uma pequena desavença, porque penso que Jair Bolsonaro vai continuar fazendo barulho, como seu filho, Eduardo Bolsonaro, que é essa figura inacreditável que está nos Estados Unidos e que alega que precisa receber o seu salário como deputado no exterior, né? Ou seja, ele alega que ele é um embaixador. Essas pessoas, para nós, são pessoas desprezíveis, mas elas continuam a ter muito impacto num certo imaginário popular. Bolsonaro, a gente tem que considerar que a eleição de Bolsonaro é a primeira feita com rede social. Isso eu acho que é muito impressionante, né? Até um tempo, agora nós estamos na frente, né? Mas até um tempo atrás, nós estávamos sempre 2 anos atrás dos Estados Unidos, né? Ou seja, Trump era eleito, Bolsonaro era eleito. Trump tem o Capitólio, né? O assalto ao Capitólio, nós temos aqui o nosso 8 de janeiro. Acho que agora, ainda bem, estamos na frente, né? Estamos julgando Bolsonaro, os Estados Unidos nunca julgou Donald Trump, ao contrário, né, elegeu, né? Mas a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, o jogo sujo de tirar o principal concorrente de Jair Bolsonaro da eleição, caso de Luiz Inácio Lula da Silva. Também não se pode esquecer a história cheia de acaso. Então vamos falar, o acidente de Bolsonaro, lembra? O elevou de uma maneira... Fez a história, de novo, a gente não falava quando a história vinca, fez a história vincar, porque ele imediatamente virou o quê? Ele era um até a facada, ele era um até a facada. Depois da facada, ele virou Marte. Imagem que ele até hoje manipula. Você diz que eu gosto de usar imagens, eu gosto muito, e eu analisei muito como ele manipula essa imagem de mártir da nação. Então, o que aconteceu é que o martírio de Jair Messias Bolsonaro... Messias, tem uma foto dele que circulou na internet, né? Ele deitado, aquela coisa. E o Cristo deitado. Cristo... É a mesma coisa que Trump fez agora com um atentado, né? Que ele fez uma foto dele, que ele ganha naquele momento também, Donald Trump, agora, né? Quando ele faz uma imagem dele como se fosse a mesma imagem dos americanos, lembra? Com a bandeira. Sim. Então, essa manipulação que as redes sociais fazem é um fenômeno que... eu digo os setores progressistas, como você quiser chamar, nós devíamos ter visto. E um outro elemento que nós devíamos ter visto também, que era o crescimento das igrejas evangélicas. Jair Messias Bolsonaro se converte, em campanha ele se converte. Vai ser batizado no Rio. Vai ser batizado no Rio, você lembra aquela cena também? Então vamos dizer que Jair Bolsonaro foi alçado a partir de uma mensagem antiga, mas de uma mídia totalmente contemporânea. Ou seja, ele é a primeira eleição que conta com as redes sociais. É porque a grande mídia tradicional não o apoiou. Não, em momento algum. Mas a grande mídia tradicional, vamos combinar aqui, a história é feita de meia-culpa também, deixou a extrema-direita nadar de braçada nas redes sociais. O que ainda sabemos que é um problema do governo Lula, que é a comunicação nas redes sociais. A gente sabe como esses políticos de extrema-direita se utilizam das redes sociais e usam a história, que é a minha área também, como uma guerra cultural mesmo, né? Eles vão contar outras histórias, eles vão fazer outras narrativas. Então, a palavra é essa, né? Que eles introduziram na nossa conversa, narrativa. Exatamente. Então, o que você entende como história, fala, não, isso é a narrativa. É a narrativa da comunista, da esquerdopata e por aí vai. Aí a história... Recebe Bolsa Família, sempre igual. Essa coisa de que você naturaliza e iguala o discurso de um jornalismo investigativo, o discurso de uma historiografia que se pauta em documentos e contrasta os documentos, porque a gente não usa um documento, a gente contrasta documentos, como vocês fazem também. O bom jornalismo faz isso, com a invenção da história, a invenção do fato, a invenção da narrativa. Quer dizer, e o grupo que cercava Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro, eles se valeram dessa forma
moderna, entre muitas aspas, de fazer política, e deu no que deu. E a gente também não pode esquecer, é que aí a gente já vai longe, né, Chico? Me perdoa, mas do impeachment, do golpe sob Dilma Rousseff em 2016, que colocou no poder Temer, que abriu, que prometeu, lembra disso, um ministério de sábios, mas, na verdade, abriu o poder para esse baixo clero que estava anulado, estava pelo menos contido até aquele momento. E aí eles ganham. Você responde, de certa maneira, o que eu queria saber é de onde saiu tanta gente para votar em Bolsonaro, né? Quer dizer, esse pessoal não era bolsonarista, né? Mas era uma imensidão de gente reacionária, conservadora no pior sentido, porque tem coisas boas quando você conserva também, né? Mas conservadoras... Porque eu acho, na minha opinião, queria ouvir a sua, que a democracia funciona muito melhor na diferença, né? Então, um bom conservador é muito bom, né? Ou seja, porque se andar, se for democrático, né? Se respeitar a Constituição. Então, acho que não tem nada contra pensamento conservador. Nós não estamos falando de pensamento conservador, na minha opinião. Estamos falando de pensamento retrógrado. Retrógrado no sentido de retroagir, de fazer voltar atrás. É esse que me pergunta. E a partir de uma postura fanática diante do que acontece. A partir de uma postura fanática, a partir de uma concepção, não de um Estado laico, mas de um Estado religioso, a partir de uma concepção autorreferida, né? Ou seja, famílias heteronormativas, famílias brancas, né? Famílias heteronormativas, Deus, pátria e família. Se você for pegar a família de Bolsonaro, né, não tem nada de modelo cristão, tradicional, coisa nenhuma, né? Não, mas é um modelo papai e mamãe. Isso que é o heteronormativo. É isso que eles vendem. Mas quando a família, né, de Deus, pátria e família cristã, que ele também fala, não tem nada a ver. Não tem. E heteronormativo, bom, dia a gente pode até ficar sabendo que não era tão heteronormativo. Não, e a gente pode lembrar da eleição, do momento quando Jair Bolsonaro é eleito, que ele faz aquele discurso primeiro nas redes e para os eleitores dele. Quer dizer, deixa claro que ele não era um presidente de todos, que não era um contrato com todos. Era um contrato sectário, né, com aquele. E ele faz com uma Bíblia do lado dele. Então, essa ideia tão retrógrada, né? Ou seja, em 1889 criamos uma república que separou, né, a religião do Estado. E ele se filia, porque nem todo grupo evangélico é retrógrado. Temos muitos grupos diferentes, mas ele se filia ao que há de pior, né? E há uma igreja evangélica vingativa, né? Manipuladora, né? E que quer tomar o Estado. Quer tomar. Veja como a bancada da Bíblia cresce na mesma proporção que a bancada da bala, né? Bom, a gente entrevistou aqui a Petra Costa. Rita, eu ia falar dela. Fez o filme da Democracia em Vertigem e agora fez o Apocalipse nos Trópicos. Você viu? Vi, gostei muito. O Apocalipse nos Trópicos. Vi porque a Petra desenvolve essa tese, né? Essa tese de que pensamento evangélico é esse. São muitos pensamentos, são muitas igrejas evangélicas, mas que é essa igreja evangélica em especial que começa com os missionários norte-americanos vindo ao Brasil, uma igreja que tem uma outra leitura. Aquele pessoal, Billy Graham, né? Exatamente, Chico. E que é uma igreja que quer fazer a guerra para ter a justiça, né? Então, é muito preocupante esse tipo de visão, esse tipo de perspectiva, né? E que tem um denominador comum, né? Quer dizer, são várias igrejas, Assembleia de Deus do Malafaia, a Igreja Universal, que é um outro problema seríssimo, que a Igreja Universal tem uma emissora de televisão, não é? Das maiores do país, e hoje tem influência pesada em polícias militares de 19 estados brasileiros. Não, é impressionante. É um exército de doutrinar. Assim como os militares, né, que também têm as suas escolas militares, têm a sua sociabilidade própria, que também criam as suas formas de narrar a história do Brasil, colocando no centro de tudo, sempre os militares, né? Quer dizer, o Bolsonaro, esse pessoal já existia, né, na população brasileira. Exato.
O Bolsonaro o que que fez? Abriu a porta dos armários, falou, sai todo mundo, vem para cá, e estabeleceu num pacto com as igrejas, se eu estou exagerando, num pacto com esse pensamento pentecostal das igrejas manipuladoras, vamos agora trazer esse rebanho para cá? E alguém pôs, você vai conduzir isso? Eu acho que a gente tem que reconhecer que foi uma campanha muito bem urdida a dele e que pegou todo mundo de surpresa por conta disso. Porque, enfim, você tinha aí um fenômeno das pessoas que estavam desgostosas com o Estado. No mínimo isso a gente tem que reconhecer, né? Eu penso que Bolsonaro é um sintoma. Então, a sua primeira pergunta é correta. Ele é mais do que ele é um sintoma de um certo Brasil. E me impressiona muito, sabe, Chico, não sei se você concorda, eu estudei num livro... Sou eu para concordar. Não, imagina. As Barbas do Imperador, não, todo mundo... As Barbas do Imperador, sobre Dom Pedro II, que escreveu, né? É essa questão de por que os brasileiros e as brasileiras veem no chefe de Estado a figura de um pai severo. Né? Toda vez que tem eleição dos nomes, né, todo mundo cita Getúlio Vargas e Pedro II. Né? Essa ideia de que nós não temos uma concepção republicana do presidente. Né? Ou seja, o presidente é um resultado de um contrato, eu nunca abro mão da minha representação. Né? E não, nós temos essa visão do presidente como uma figura que paira por sobre nós. Tanto que, conta para mim, qual era o apelido, qual é o nome que se dava ao Bolsonaro? Mito. Mito, você não tem contrato republicano com mito, não é verdade? Então, essa aqui é... Você nem tem compromisso com uma certa verdade, porque o mito é um mito, né? Tem, ele paira por sobre nós. Mito é mentira também, né? Mito é mentira, mas o que o mito mais faz, isso que me impressiona, né? Eu estudo muito o mito da democracia racial e como eu tenho essa formação em antropologia, eu penso o mito não como mentira. O que o mito mais fala é das contradições fundamentais num país. E tanto são contradições fundamentais que o mito não para de crescer. Vamos pensar o mito da democracia racial, por exemplo. Fala do quê? Da grande contradição da sociedade brasileira, que é a questão racial. É o fato de termos sido o último país a abolir a escravidão mercantil, porque ainda existe escravidão. Escravidão formal. Né? Só o fizemos em maio de 88. O fato do Brasil ter recebido quase a metade dos africanos e africanas que foram obrigados foram sequestrados do seu continente. O fato de termos sido escravizados, mão de obra escravizada de norte a sul. E, durante muito tempo, nós não falávamos disso. Esse é um trauma. Bota outro trauma, o que nós estamos vivendo agora. A questão militar. Vira e mexe e volta. Então, nós não falamos de outra faceta. A questão militar que é danada, porque ela vem desde a proclamação da República, né? Antes? Com Deodoro, antes disso. A Guerra do Paraguai. Mas ali que cresceu o poder militar, né? Foi na Guerra do Paraguai que eles passam a ser os mitos brasileiros. Eles passam a ser isso que eles alegam que são até hoje, salvadores da nação. Né? É a partir de lá que eles começam com essa imagem, esse mito, de que eles são o poder moderador. E que leem errado sistematicamente, aparece toda vez no nosso julgamento. Agora, veja como é o mito. O tal do artigo 142. Né? Ou seja, eles continuam alegando que eles estão acima dos outros poderes. Dos paisanos. Os paisanos não sabem. Nós, fardados, sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos o que é bom para a nação. Ditadura militar, a ditadura militar, diferente do que eles querem fazer valer, essa ideia de que eles eram muito racionais, entregou um Brasil falido, com uma inflação galopante. Né? Então, mas nós, assim, ainda, nós, entre aspas, mas o Brasil convive com essa ideia dos militares com uma balança, o poder moderador. Será que esse julgamento agora, condenação de militares, isso consolida, até certo ponto, a saída dos militares como salvadores da pátria? Não. Você acha que nós estamos avançando? Eu acho que não consolida, nós estamos avançando. Mas acho que nós estamos avançando muito. Por isso que eu acho que é histórico. Porque, para voltarmos ao nosso tema aqui, até hoje os militares têm tal empáfia e tal impunidade que eles só acham que podem ser julgados por eles mesmos.
só podem seguir as escolas que eles mesmos organizam, só vivem nos seus bairros e nos seus grupos. Então, acho que esse julgamento é muito importante, não é? Porque eles vão ser julgados não por eles mesmos. Esse golpismo dos militares, né, a gente está sendo julgado agora, mas não é uma novidade, Chico. Não tem novidade nenhuma. Mas é a primeira vez na história do Brasil... A novidade eles estão sendo julgados por um fórum civil. Isso é uma novidade. E eles estão sendo julgados por o quê? Por golpe, né? Que é uma questão civil. Você ter um general como Braga Neto na cadeia, uma coisa que nunca houve no Brasil. Né? Nunca houve no Brasil. Nunca houve, né? E assim espero que sejam todos julgados, cada um na sua densitometria, cada um na métrica lá do julgamento, mas que sejam todos julgados, né? Agora, você estava dizendo, isso acontece no Brasil, né, o 8 de janeiro, depois de ter acontecido nos Estados Unidos, o Capitólio. Só que lá, o julgamento dos golpistas, né? Não houve. Não. O líder do golpismo virou presidente outra vez. Presidente. E o que eu pergunto é o seguinte, e agora defende a libertação, né, antecipadamente anistia a Bolsonaro. E é de um país que sempre foi visto por todos nós, né? Fala o Ocidente, a mentalidade geral, é a democracia. Estados Unidos é o país dos valores democráticos. O que acontece com os Estados Unidos? Olha, com o conceito de democracia. Essa imagem nunca me... Sim, mas é o que se... Mas digo assim, é o que se diz, mas Heloísa Starling me acompanha, comparsa, né, de livros. Ela está para publicar um livro sobre 64 e ela, como muitos historiadores, Carlos Fico, tantos historiadores têm mostrado... O Fico acaba de escrever um livro também belíssimo sobre a história dos militares no Brasil. Né? Maravilhoso. Então, eles mostram o que foi a Operação Condor, por exemplo. Né? Então, enquanto Estados Unidos defendia essa imagem de ser a democracia do mundo ocidental, eles estavam patrocinando ditaduras na América Latina. Então, fico aqui nesse exemplo só. Né? Então, peraí, como é que um país pode ser assim democrático se está dando aula de tortura, dando dinheiro para ditador, né, na América Latina? Então, sempre foi uma imagem defendida, essa coisa, as instituições fortíssimas, mas está muito claro que Estados Unidos está vivendo uma crise democrática de tamanho avassalador, né? Ou seja, eu fico pensando na capa do The Economist, né, que acabou de sair, que é o Jair Bolsonaro na pele daquele... esqueci o nome dele. Só para fazer justiça, né? Em 2021 e 2022 e 2023, Aroeira, nosso cartunista brasileiro, fez exatamente esses desenhos. Aroeira, verdade. Primeiro do Eduardo Bolsonaro, toda razão, que estava lá no dia da revolta do Capitólio, da invasão do Capitólio, ele com aquele chapéu meio viking, aquela coisa, sei lá o que é aquilo, e depois do Trump, quando... o Aroeira fez, toda razão. Bem e aí o The Economist foi lá e... Agora fez. Mas é bem impressionante, né? Mas de toda maneira, o que me chama a atenção aí é que esse sujeito que ficou tão conhecido na invasão do Capitólio por conta da sua violência, por conta do que ele fez, foi um dos primeiros a serem soltos pela Donald Trump agora, quando ele foi reeleito. Então, eu, como antropóloga que sou, sempre penso na eficácia simbólica do poder político, né? E acho que é muito simbólico o fato de Donald Trump soltar um arruaceiro como esse, né? Ou seja, uma pessoa que invadiu o Capitólio, uma pessoa que destruiu, né? E simbólico é que nós estamos julgando não só essas pessoas que invadiram os 3 palácios em Brasília, mas estamos julgando 7 militares, né, de patente. No momento em que esse conceito de democracia vive essa turbulência, Estados Unidos, como pode Estados Unidos eleger esse cara condenado? Ele foi condenado. Foi condenado. Presidência da República, não está eleito, né? Como você pode ver crescer na Alemanha um partido neonazista, logo na Alemanha, né? Mas consegue crescer. A Itália,
ter uma liderança Meloni. de extrema-direita, Meloni. A Hungria. A Hungria, com o Orbán. Portugal. Né, Falamos juntos. Chega, né? É. Então, a gente vê crescer isso no mundo inteiro, como se as pessoas não tivessem aprendido com a história, né? A história também, a gente chama atenção. Eu penso que o Brasil, por exemplo, já se encontrou e se desencontrou muitas vezes com a democracia, né? E acho também que a história tem um lado de cíclica, não previsível, mas de cíclica. Então, a gente sabe que essa alternância no poder acontece, né? Ou seja, logo depois de Weimar, vem toda... que Weimar foi um grande experimento, né? Um grande experimento político, mas também na área dos costumes, na área social, de gênero. E logo depois você vem o crescimento do nazismo na Alemanha, né? Então, esses são movimentos pendulares que a gente pode ver na história. Mas é muito impressionante esse crescimento dessa direita radical e retrógrada, né? Ou seja... Não será porque vem uma geração que não viveu e não olhou para o passado? Então, essa geração só teve essa experiência? Sempre assim. Então, por exemplo, por isso que eu acho que a função do historiador e do jornalista também é tão importante, né? Há um historiador que eu gosto muito em inglês, que se chama Peter Burke, que ele fala que a função da história é dar um recado, né? Ou seja, que é aquela pessoa, a figura do recado, ele retira da figura do bibliotecário que tem que te avisar que você tá, não tem nem mais isso, né? Mas que você está com o livro... No dia que você ia à biblioteca, né? No dia que a gente ia, que você está com o livro atrasado, que você tem que entregar o livro, essa que é a figura, né? Essa história, esse papel, né, de dar um recado, de lembrar, de não esquecer, é muito importante. No Brasil, por exemplo, você tem aí uma geração que não viveu a ditadura militar. Então, que questiona mesmo. Acha que, não, eles estão contando, não foi desse jeito, imagina. Aí vem o Ainda Estou Aqui, o filme. E faz esse sucesso todo. Dá essa lembrança. Olha. E dá essa lembrança. Então, eu acho que o cinema nacional tem feito isso com grande galardia. Eu acho que o cinema nacional está em grande fase, eu tenho acompanhado. Mas os jornalistas, historiadores, cientistas políticos, quer dizer, essa função de lembrar, né, que é uma função tão importante, né? A memória é uma função republicana, né? Por que será que a historiografia, como diz um historiador francês, o Legoff, foi mais social no começo do século, depois virou mais cultural, agora muito voltada para a questão de gênero? Porque a gente faz novas perguntas para os mesmos documentos. E ao fazer, e às vezes novos documentos que nós não imaginávamos olhar, e ao fazer novas perguntas, você tem outras respostas. E isso é um movimento muito bonito. Porque essa é uma visão... A história é assim, a história ela vai se fazendo sempre, né? Não tem um fim. Quer dizer, antigamente a gente achava que a história estava dada e que você poderia fazer perguntas sobre o futuro, né? O oráculo, saber o que vai acontecer. Não. Agora a gente é obrigado a voltar. Volta e vê direito aquilo que você não prestou atenção. Não, e também a gente vive num momento muito importante que a gente tem visto como a nossa historiografia. Estou falando da brasileira, posso falar de outras também, mas vamos falar da brasileira. É uma historiografia muito masculina. Todos os protagonistas são homens, né? Não tem mulheres. Uma historiografia muito... Do mundo, né? Do Ocidente todo. Do Ocidente todo. Uma historiografia muito branca, né? Só pessoas brancas é que têm a decisão e só elas que a gente tem. Júlio César, os Césares, Exato. os reis da França, Napoleão. Exato. Muito sudestina, no nosso caso, porque durante muito tempo a gente olhava só para o que estava acontecendo entre São Paulo e Rio e Minas. E estava bom, estamos falados. Então era muito sudestina. E uma historiografia muito classista, né? Porque tudo parece um acordo em que não tem povo, não tem rebelião, que é, falávamos de mito, né, o mito do país pacífico, que nunca fomos, né? Da onde vem essa mitologia de um país pacífico? Só tem uma guerra, a Guerra do Paraguai, já ouviu falar? Vem dessa visão... Da democracia racial, dessa visão raças convivem. Dessa visão muito classista da nossa história. Mas é uma visão dos brancos, né? E uma visão muito branca, da branquitude. Né? A branquitude. Você escreveu agora um livro sobre isso. Sobre isso, a branquitude, que é um fenômeno. O nome do livro é A Branquitude. Imagens da Branquitude, Presença da Ausência, né? Porque
o que eu faço nesse livro, o conceito de branquitude é um conceito muito tratado na bibliografia, sobretudo uma bibliografia negra, né, norte-americana, francesa, mas também branca. Mas branquitude é esse fenômeno, né? Você cria uma norma, mas não participa da norma. Você classifica, mas você não é autoclassificado. Os negros, os indígenas, como se... os indígenas, os japoneses, mas você não. Você não, como se os brancos não tivessem cor, né? As imagens de Tiradentes é um sujeito com barba, com uma túnica, um cabelo, que teria sido criada para aproximá-lo da figura de Cristo, né? Então, a imagem de Tiradentes é uma imagem muito interessante. Quem primeiro analisa dessa maneira é o historiador José Murilo de Carvalho, né? Um grande historiador. E ele mostra como o que vai acontecer no período da passagem do Império para a República é que a imagem pública de Dom Pedro, que essa sou eu que estudo, era muito popular. E a República vai tentando fazer imagens de líderes, né, Chico? Mas, tem que criar novos líderes. Mas Deodoro já deixamos claro que não funcionou. O próprio Deodoro disse que se arrependeu muito da República, que a mãe dele nunca mais falou com ele depois. Floriano, não tinham. Então, a imagem de Tiradentes foi sendo criada de que maneira? De forma a construir um líder cívico e religioso. Ou seja, Tiradentes era um herói sem imagem. Não se tem imagens de Tiradentes. Elas são todas construídas. E quando? No final do 19, começo do 20. E essa construção, primeiro ele parece mais um romano, e depois ele vai crescentemente sendo vinculado a Jesus Cristo. Cabelinho Chanel, com aquela cruz, né? Ou seja, indo para roupa branca, indo para o cara-pau. Na época eles eram executados na forca de cabeça raspada, né? Exato. E por que guardar essa imagem, né? Essa é uma questão que eu sempre me pego, né? Quais são as imagens que a nação guarda? Né? E quais são as que ela exclui. Então, por exemplo, com Dom Pedro II, eu sempre falo disso porque é o começo do livro, né? Porque as pessoas durante muito tempo, achavam que Dom Pedro I era o filho de Dom Pedro II. Porque Dom Pedro I aparece sempre jovem. Ele que era bonitão, no cavalo. E o Dom Pedro II, já aquela pessoa velha, barbada, barba branca. E as pessoas falam, mas é que você tem que pensar que Dom Pedro I morreu mais jovem. Aí eu sempre respondo, mas Dom Pedro II não nasceu velho. Então, essas são... A memória não é só uma memória escrita, né? A memória visual não tem nada de ingênuo. Sobretudo num país que tem ainda um grande número de analfabetos. De uma população iletrada muito grande, que sem acesso. Então, as imagens têm um papel nada inocente, né? Elas não são só consequência do seu momento, elas produzem o seu momento. Quantas pessoas não acham que viram uma cena que nunca aconteceu? Estávamos comentando aqui, a própria imagem que se colou no nosso imaginário, veja a palavra, imagem, imaginário, magia, do 7 de setembro, é uma imagem comissionada pelo Segundo Reinado, a imagem do Pedro Américo. O quadro do Pedro Américo, aquele quadro todo mundo deve ter visto, né? São cavalos, então, Dom Pedro com a espada, né? O que vai acontecer? Sabemos que Dom Pedro I foi expulso do Brasil, basicamente. Tudo bem que ele foi para Portugal para lutar pelo reino para Dona Maria da Glória e tudo mais. Mas ele deixou o filho criança aqui? Ele deixou o filho criança e uma série de movimentos da época descem lenha no Pedro I, falando do autoritarismo do Pedro I, covarde, que era absolutista, que era covarde, que favorecia os portugueses, que era xenófobo, tudo isso. Olha, o pau comeu lá naquele período. E aí Pedro II, no final do seu reinado, resolve recompor a imagem de Pedro I. Então, ele encomenda... Do pai que ele não conheceu, praticamente. Do pai que ele praticamente não conheceu. E ele encomenda de Pedro Américo, que era um dos protegidos de Dom Pedro, uma tela. Ele vai lá fazer em Florença, vem para cá várias vezes. Mas Pedro Américo, ele publica um livro. Na época, a tela fica pronta em 88, chega em 89. Não era uma boa época para abrir essa tela, né? E logo no ano da Proclamação da República. E Pedro Américo publica um livro que tem um capítulo que chama Minhas Contradições. Então, ele diz basicamente assim, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. E é o que ele faz. Como assim? Por exemplo, não tem colina do Ipiranga.
Por que que a gente vê aquela tela com Dom Pedro I na colina? Porque era preciso elevar Pedro I, não ficava bem colocá-lo num terreno plano. O Ipiranga não estava lá, ele aproximou o Ipiranga. Para quê? Para botar aquele monte de cavalo pisando na água do Ipiranga e dar uma elevação. Ele também diz isso, que sabia que Dom Pedro viajava numa mula, mas que não ficava bem colocá-lo numa mula. Então, ele o coloca num cavalo. Ele também sabia, porque isso nós temos os documentos, Chico, isso não é fofoca, que Dom Pedro não andava com as suas funções gástricas muito bem. Gástricas intestinais. Intestinais. Teria tido um piriri, uma caganeira. Então, talvez a única coisa real era o Ipiranga lá. E aí, então, o que ele faz? Ele fala, mas eu não podia falar disso, eu elevei. E colocou o povo lá do lado, né? Colocou um monte de gente que não tinha. E o que acontece... Colocou assim mesmo no quadro, né? Nesse não, no Batalha do Avaí. Ah, no Batalha do Avaí. Mas o que acontece? Muitas nações se imaginam a partir de telas que foram imaginadas e que viram a nossa verdade. Mas não são verdade, são pura imaginação. Não é? Todo mundo acha que foi assim que aconteceu. Mas o próprio Pedro Américo chama a atenção de que ele não tem compromisso com o verismo. É interessante isso, né? Agora, ninguém questiona isso até tomar conhecimento, como você disse na história, de confrontar a verdade que é dita, ou a narrativa dominante... Com documentos. Com documentos da época que falam, não teve nada disso, não tinha colina... Quer dizer, vocês, historiadores, fazem isso, né? A gente usa, por exemplo, nesse livro que eu fiz com 2 colegas, a Lúcia Stumpf e o Carlos Lima, a gente usa retratos da mesma época que mostram o terreno plano. Qual que é esse livro? Chama O Sequestro da Independência. Olha, tem inúmeros livros dela e eu quero ler a biografia do Brasil. Dela com a Heloísa Starling, essa grande historiadora de Minas, né? Grande historiadora. Que é um livrão, mas que conta a biografia do Brasil. A gente faz, E que todo ano você tem que refazer uma parte do livro, porque você descobre coisas que você não sabia, né? Tanto a gente tem que mudar por dentro o livro, como a gente tem que mudar o final, né? Passa um tempo, a gente faz um novo prólogo, e deixa aí para as pessoas pegarem, né? Para não terem que comprar o livro de novo, né? Eu ouvi durante muito tempo, sempre ouvi essa história, né? A história é contada pelos que venceram. No Brasil sempre venceram os ricos, os poderosos, os brancos, os proprietários, machos. os donos de escravizados. Não é? Nunca... Então, essa história é contada assim. Então, quando você pega quadros, né, estátuas, né, monumentos, são de pessoas terríveis e que aparecem como heróis, como modelos a ser seguidos, né? E quando você começa a confrontar, fala, bom, esse cara não era bem assim. Não era essa coisa aí, não. Aí vem o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Opa! Tem muita coisa para contar do Duque de Caxias que ninguém nunca contou, né? Tem. Então, essa história vai sendo contada, né? Ou seja, uma história mais preocupada agora com as minorias, mais preocupada com questões sociais, com outras questões políticas. Isso tudo é riqueza, né, Chico? Assim, eu sempre acho assim, eu não faria o que eu faço se não tivesse um monte de gente que fez, um tantão de gente que fez outras pesquisou coisas. Lá atrás. Então, não é dizer, acabamos com essas histórias, não. Porque a gente vai, que nem o jornalismo, né? A gente vai construindo. Mas é muito bonito esse movimento da história de rever. O fascinante é isso, você não entende o país agora e para onde ele vai, olhando para frente e perguntando aos astros, aos oráculos e tal. Você tem que perguntar ao passado e redescobrir o passado para entender o agora. Né? Por exemplo, eu tenho um livro sobre Lima Barreto, que se chama Lima Barreto Triste Visionário. Lima Barreto tem grandes especialistas e tem um grande biógrafo, Francisco de Assis Barbosa, que fez uma biografia na década de 50. De Belo Horizonte. Ele é sensacional. Fez o levantamento, Chico, de dados, de documentos do Francisco de Assis Barbosa, antes da gente poder fazer como a gente faz agora, porque agora a gente, assim, claro que eu sou uma pesquisadora que vai nos acervos, mas muita coisa você já consegue pegar online, você tem a Super Brasiliana da Biblioteca Nacional, livros, jornais, documentos, não tem tudo. Se você é um historiador e tem que pesquisar, vai lá, porque também é muito importante, Chico, eu digo isso para as novas gerações. Esse corpo a corpo com os documentos
documentos também é muito importante, porque você sente, Lima Barreto, que eu estava falando, você vai lá, você sente quando a letra dele, está lá na Biblioteca Nacional, você sente quando a letra dele fica mais nervosa, você sente quando ele faz um garrancho, quando ele risca e escreve de novo. Então, você tem um confronto com o documento que é muito importante, mas você tem uma facilidade. O Francisco de Assis Barbosa não tinha. Ele fez uma pesquisa incrível. Olha, o que eu fui pesquisar? Eu fui perguntar pelas perguntas que Chico talvez nem podia fazer naquela altura. Sobre a questão de gênero, sobre a questão de região, o que significava para Lima, comparado com Machado, morar em Todos os Santos, né? Morar nos subúrbios. Perguntei para Lima sobre o projeto de inserção dele na literatura e como foi falhado. Perguntei para Lima sobre a questão de geração. Então, perguntei sobre a questão racial, né? Tem um capítulo que se chama As Cores do Lima, que eu faço uma leitura do Lima Barreto a partir do jeito que ele fala de cor, que é uma riqueza. Chico, você não pode imaginar que beleza. E eu digo que isso aqui, o que é? É o meu tempo que permitiu fazer essas perguntas. Então, eu também não sou a favor daquela coisa do gênio, do não sei o quê. A gente pensa em rede, não é? A gente pensa coletivamente, né? E ao pensar coletivamente, a gente começa a descobrir pessoas, personagens que a história apagou. Que a história apagou. Que emergem, né? Que vão emergindo e ganhando uma importância tremenda. Por exemplo, Luiz Gama, importantíssimo no direito, né? Nossa, a gente fez aqui com o Flávio Gomes e o Jaime Laureano, nós fizemos uma enciclopédia negra, que a gente sempre diz, é ponto de partida e não de chegada, porque nós colocamos lá 600 biografias que só tinha um critério, a pessoa tinha que ter morrido. A gente falava que era uma homenagem à vida falando da morte, mas a gente ia do 16 até o 20, a gente pegava, não há estado brasileiro que não esteja contemplado, pegávamos, eu disse a eles, podia ter mais mulher do que homem, não podia ter mais homem que mulher, então tem mais homens do que mulher, e a gente não deu parte, assim, é isso que a gente faz na história, né? Você vai lançando as questões que o seu tempo lhe dá e jogando para as pessoas desenvolverem, né? Agora, é preciso que isso chegue a todo mundo, né? Eu achei maravilhoso, fiquei muito emocionado. Eu gosto de carnaval, eu sou mangueirense. E o Samba Enredo da Mangueira, se não me engano, 2019, né? Maria, Marielles, Mains, né? Contando a história que não foi contada, né? Meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não contou. Então, isso tem um poder de multiplicar. Eu, por exemplo, tenho muito feito, eu faço livro infantil, faço livro em quadrinhos, porque eu acho que a gente tem que... E fez uma coisa que eu vi ontem, que eu não conhecia, aí no YouTube, você fez com Dan Stubble, na TV Bandeirantes. É um seriado de quatro episódios deliciosos, né, que começa com a vinda da família, da corte de Portugal para o Brasil, onde você e o Dan caminham no meio dos lugares com tiros, com navios chegando. Eu tomei muito susto lá. É sensacional. Isso te chama a história, como é que é? Era uma vez uma história. Era uma vez uma história. Procura aí no YouTube. Até te contava aqui nos bastidores como a gente fez aí um arranjo que a gente não respeitava muito o roteiro para que ficasse mesmo um diálogo, sabe? Então o Dan me perguntava coisas que não estavam no script, eu falava de outras. E você contava como é que era o Rio de Janeiro quando os portugueses vieram com Dom João para cá, né? Vieram 15 mil. 15 mil. 15 mil. E o Rio de Janeiro tinha 60 mil habitantes, quer dizer... Não, foi uma, assim... E também a gente pensar, que acho que isso a gente fala também, né? O que é que significa, né, uma colônia virar vice-reino? O que é que significa... de repente, o Império funcionar a partir dos trópicos, né? Então, acho que é uma história bonita também. Eu tenho essa preocupação, eu tenho essa gana. Eu escrevo história em quadrinhos com o Spaca, porque a gente fala tanto, né, das escolas, mas eu vejo nos professores, né, que a gente sabe como os nossos professores têm sido maltratados em termos salariais, em termos de não ter plano de carreira e tudo mais, mas eu vejo que esses professores
da escola privada, mas eu estou falando sobretudo da escola pública, como eles têm uma visão crítica e tentam correr atrás, sabe? Então também a gente tem que, eu digo, a academia tem que fazer o seu papel também, né? Eu estudei numa escola pública, estudei depois na universidade pública, dou aula numa universidade pública, a gente tem esse papel, né? E dá aula hoje, inclusive, nos Estados Unidos, em Princeton. Dou. E eu te perguntava, você vai dar aula lá agora no segundo semestre. Como é que está a situação da universidade em Princeton? Então, você vai entrar nos Estados Unidos? Porque agora estão fiscalizando, né? Da sua cabeça. Eu não sei se... Bom, quem viverá, verá, né? Eu acho que eu entro, porque eu dou aula lá desde 2008, então acho que... Não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas Princeton é uma universidade que, claro, está sofrendo como todas as universidades. Mas na chegada lá estão fiscalizando as pessoas, sabendo o que pensam? Você diz na nos última Estados vez Unidos? Que você foi lá? Na última vez que eu fui, não, mas quando eu estava em Princeton, eu recebi um formulário do Departamento de Estado, que eles diziam lá que não era obrigatório, portanto eu não respondi, mas que era um formulário que começava com perguntas bem tranquilas, como é a sua relação com a universidade, com a comunidade, e depois partia para perguntas, você tem rede social, você fala de política, todas essas perguntas, quando você fala de política, você fala dos Estados Unidos, perguntas bem diretas, né? Então você percebe que há, sim, esse governo... Você acha justa o massacre, o genocídio de Israel sobre Gaza? Não, acho... E você é uma pessoa de ascendência judaica, né? Eu sou de descendência judaica, acabei de assinar uma carta lá na Universidade de São Paulo contra o genocídio, né? É um genocídio. É um genocídio, na minha opinião. Do ponto de vista da pesquisadora de história... É um apartheid étnico mesmo, de fato, né? Eu acho que temos vários elementos nessa história, mas essa história também não começa com o terrorismo do Hamas, foi um ato de terrorismo, mas a história começa muito antes, né? Eu também não sou ingênua de dizer que começa lá, e depois disso Israel, o governo de Israel passou a ter uma atitude como se tivesse direito de matar e direito de exterminar, né? Propriamente dito. Então eu considero um genocídio. Tá vendo? É um universo de coisas que eu teria para te perguntar, para a gente conversar, para entender. Isso é uma atitude sua muito corajosa e importante para as pessoas. Porque se você fala isso de um lugar, né, antissemita, vão falar, mas isso é porque ela né, é uma comunista, né? Não. Não, e a minha família é uma família judaica, eu tenho muito orgulho da minha família, e uma família que até bastante não ortodoxa, mas muito praticante, então tenho muito orgulho do meu passado. Você pode falar isso na Universidade de Princeton? Se eu posso falar de... Olha... Classificar isso como genocídio? Na minha classe, posso. Eu não posso colocar como ementa de programa. Mas Princeton... Mas se você falar isso na sua classe, se for gravado e mandado para as autoridades, você pode ser deportado. Eu posso. Eu posso. Nós vivemos nos Estados Unidos vive uma ditadura, né? Os Estados Unidos vive uma autocracia, né? Os Estados Unidos vive com um presidente que não tem nenhum compromisso com a democracia, a liberdade de ideias, nada disso. E que eu acho que ele é bem um exemplo, né, da crise do pensamento liberal, do acordo liberal, do pacto liberal do final do século XIX, né? E ele vem aí rompendo com esse pacto, né? E fica muito evidente que a política dele é uma política de dar poder aos poderosos, dar não, né? Dialogar com os poderosos, né? E massacrar as minorias, né? Então acho que diz muito respeito ao final da utopia liberal. A gente sabe que é essa utopia liberal também. A mentira liberal, você já disse isso em outras entrevistas que eu vi, né? Porque os Estados Unidos são uma democracia. Bom, em termos, né? A democracia interna para eles, né? Só para eles. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma potência que invade outros países, que provoca guerras. Que não tem o mínimo pudor, né? Que fez golpes na América Latina toda, que invadiu Granada, arrebentou tudo, né? E que tá assim como você fala, a França, pátria das liberdades e tal, mas espera aí, mas não mexe nas colônias onde tinham escravizados. Exato. Né? As colônias da França, da Inglaterra. Exato. Enfim. Fala dos outros, mas não de si próprio. Né? A falta da... Né?
Aí Não, a questão da branquitude. A gente sabe muito bem como esse assim chamado Pacto Liberal já nasceu furado, né? Mas o que nós vemos com o Donald Trump no fundo, é o desvelamento dessa falsa utopia, né? Ou seja, Mas não será decorrente da falência econômica, da crise econômica que se abate sobre aquele povo? É decorrência de muitos elementos, né? É uma crise que não é só econômica, né? É uma crise que é política, é uma crise que é cultural, é uma crise que é dos valores, né? Mas eu tenho para mim que a história vai mudar. Eu tenho. Vai mudar. Você acredita com o Chico, então, que Canção por la Unidade da América Latina, né? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. É uma questão de tempo. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa otimista no atacado e pessimista no varejo, né? E acho que no momento em que vivemos, não há muito motivo para regozijo, né? Mas eu acho que o carro da história vai nos levando aí, né? E espero que para um momento mais democrático, pensando que democracia é a convivência com as diferenças, né? Convivência sem hierarquias entre as diferenças, e que democracia é um projeto sempre inconcluso, né? E essa é a beleza dela, né? Porque quando a gente pensa em democracia no Brasil, fala agora a gente vai avançar, depende, né? De onde você está. Quer saber se vai avançar uma ideia de civilização, né? Mais do que a democracia, né? Eu sou bem desconfiada com civilização, né? Porque, não sei se eu usei a palavra. Porque o imperialismo usou para si a ideia de que era uma civilização e chamou todo o resto de barbárie, né? E nós estamos vendo o que a civilização deu, né? Eu acho que enquanto não inventarem um outro regime, a democracia é o melhor, né? Porque ela parte dessa utopia da igualdade, né? Da igualdade de direitos, né? E parte também da ideia da participação cidadã, né? Ou seja, que a cidadania é uma franquia da democracia e que a gente nunca cede, né? A gente concede representação, mas a gente vigia, né? Estamos em tempos de muita vigilância democrática. E ao mesmo tempo que há vigilância, há ameaças. Por exemplo, agora a inteligência artificial. Você trabalha com imagens, criando imagens absurdas, né? Eu dei uma palestra há pouco sobre inteligência artificial, que eu perguntei o meu IA, eu sempre falo, converse com o seu IA. A primeira era, faça uma imagem de uma pessoa, para não marcar gênero, que pratica a profissão de história ou antropologia. Aí logo apareceu um homem branco, meio inglês, com um terno, xadrez, um colete. Quem era o seu IA? O ChatGPT? Falando dos outros, como nós dizíamos, né? Apontando para escravizar, tinha uma pessoa negra numa tela, uma cesta indígena. Então é impressionante como o algoritmo devolve o racismo que é próprio da nossa sociedade, né? Que é quem domina as big techs, quem é dono das big techs é esse cara. Branco, inglês, ou o que valha, né? Eugenista, né? Pois é. E misógino. Eu tenho um monte de coisa para te perguntar, mas agora não dá mais tempo. Eu lamento muito. Queria que não, você voltasse eu que gostei muito dessa conversa. Muito, muito obrigada. Queria que você voltasse aqui quando pudesse para a gente falar mais. Volto. E acreditando com você que a gente está dando um passo importante no Brasil. Eu nunca vi, né? Estamos. Eu acho que estamos vivendo... Vivi o período da ditadura todo. Né? É o famoso Chico, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Né? É assim que eu imagino. Então, eu acho que é um passo de cada vez. E a gente pode também se dar o direito de celebrar os bons momentos. Estamos vivendo aqui 2 semanas históricas, não é? Tomara que dê certo. Obrigado demais. Obrigada eu. Aqui. Que bom. Um grande professor. Obrigada eu. Obrigado demais. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo
os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.